com vocês? Hoje então aqui em mais um Pensando do Mundo do Trabalho, nós resolvemos colocar esse tema no mundo do trabalho porque nós achamos muito interessante falar sobre mecanismos de defesa, já que eles servem para todas as áreas das nossas vidas, né? Uma vez que a pessoa ela desenvolva isso e como é que desenvolve, a gente vai estar falando um pouco sobre isso aqui no vídeo. Então nós resolvemos colocar na nossa playlist do mundo do trabalho. Então o nome do tema de hoje, do vídeo, como você viu aí, mecanismos de defesa. Que é o quê? Que é uma denominação dada por Freud, né, para a manifestação do ego diante das exigências de outras instâncias psíquicas, que tem ainda o id e o superego. Mas a psicanálise freudiana, ela não é a única teoria a ser utilizar desse conceito. Outras vertentes da psicologia também se utilizam dessa denominação. Por quê? Porque os mecanismos de defesa, eles são determinados pela forma como se dá a organização do ego, bem como, é, melhor dizendo, porque assim, quando bem organizado, ele tende a ter reações mais conscientes e racionais. Todavia, as diversas situações vivenciadas podem desencadear sentimentos inconscientes, provocando reações menos racionais e objetivas, né? Além disso, ativando então os diferentes mecanismos de defesa nas pessoas. Isso com a finalidade de proteger o ego de um possível desprazer psíquico anunciado por esses sentimentos de ansiedade, de medo, culpa, entre outras coisas. Resumindo, os mecanismos de defesa são ações psicológicas que buscam reduzir as manifestações iminentemente perigosas ao ego. Todos os mecanismos de defesa, eles exigem certo investimento de energia e podem ser satisfatórios ou não em cessar a ansiedade, o que permite que sejam divididos em dois grupos, que seriam os mecanismos de defesa bem-sucedidos e aqueles ineficazes, né? Os bem-sucedidos são aqueles que conseguem diminuir a ansiedade diante de algum fato, de algo que é perigoso. Os ineficazes são aqueles que não conseguem diminuir a ansiedade acabam por constituir um ciclo de repetições. Nesse último grupo encontram-se, por exemplo, as neuroses e outras defesas patogênicas. Ele tem aquela pergunta, então, quais são os mecanismos de defesa? Vem sempre essa pergunta. Existem pelo menos 15 tipos de mecanismos de defesa conhecidos e explicados pelas teorias da psicologia. Entre eles nós podemos destacar a compensação, a expiação, fantasia, formação reativa, identificação, o isolamento, a negação, a projeção e ainda a regressão. Aí vem de novo, como é que funciona então cada mecanismo de defesa? Cada um deles funciona de uma forma específica, tem sua forma específica de funcionamento. E a gente pode citar como alguns deles. Então vamos lá. Exemplo aqui, a compensação, né? Esse mecanismo ele tem por característica, né, a tentativa do indivíduo de equilibrar qualidades e deficiências. Por exemplo, uma pessoa que não tira boas notas na escola, ela se consola por ser uma pessoa bonita. Então ele está compensando. Olha aí. Ó. Tem também o deslocamento. O mecanismo de deslocamento ele está sempre ligado a uma troca. Sempre ligado a uma troca. No sentido de que a representação ela muda de lugar e é representada por outra. Esse mecanismo ele também compreende situações em que o todo é tomado por parte. Por exemplo, alguém que teve um problema com um advogado e passa, então, a rejeitar todos esses profissionais. Tem um problema com uma pessoa, passa a rejeitar todos eles, sendo que foi com uma pessoa em específico, né? Ou ainda, num sonho, quando essa pessoa aparece, mas, na verdade, está representando outra pessoa. Entendeu? Então, a questão do deslocamento. Temos ainda a expiação. É um mecanismo psíquico de cobrança. O sujeito ele se vê cobrado a pagar pelos seus erros no exato momento em que os comete. Isso aí. Com a esperança na crença de que o erro ele será imediatamente ou magicamente anulado. Tem ainda a fantasia, né? A fantasia
mecanismo de defesa, o indivíduo ele cria uma situação em que a sua mente é capaz de eliminar o desprazer iminente, mas que na realidade é impossível de se concretizar. Ele cria então essa situação aí, né? É uma espécie de teatro mental, onde o indivíduo protagoniza uma história diferente daquela que vive na realidade, onde os seus desejos eles não podem ser satisfeitos. Nessa realidade criada, o desejo é satisfeito e a ansiedade diminuída. Os exemplos de fantasia mais comuns são que sonhos, né? Os sonhos diurnos, ou as fantasias conscientes, as fantasias inconscientes, que são decorrentes de algum recalque, e tem as chamadas fantasias também originárias. Tem também a formação reativa, que é um mecanismo caracterizado pela aderência a um pensamento contrário àquele que foi, de alguma forma, recalcado. Na formação reativa, o pensamento recalcado ele se mantém como conteúdo inconsciente. Por quê? Porque as formações reativas elas têm a peculiaridade de se tornar é, uma alteração de estrutura, né? Estrutura de personalidade, colocando o indivíduo em alerta, como se o perigo estivesse sempre presente e prestes a destruí-lo. Um exemplo de alerta, como se o perigo estivesse sempre presente, e é, a gente pode pensar assim, num exemplo, vamos achar um exemplo aqui. Uma pessoa com comportamentos homofóbicos, isso mesmo, que na verdade sente-se atraído por pessoas do mesmo sexo. Olha só, né? Tem também o mecanismo da identificação, que é um mecanismo baseado na assimilação de características de outros, que se transformam em modelos para este mesmo indivíduo. Esse mecanismo é a base da constituição da personalidade humana. Como exemplo, podemos citar o momento em que as crianças assimilam características parentais, né, para posteriormente poderem se diferenciar. Esse momento é importante e tem um valor cognitivo à medida que permite a construção da base, né, de uma base onde a diferenciação pode ou não ocorrer. Temos ainda o isolamento, né? É um mecanismo em que um pensamento ou comportamento ele é isolado dos demais, de forma que fica desconectado de outros pensamentos. É uma defesa bastante comum em casos de neurose obsessiva. Os exemplos desse mecanismo eles são diversos, como rituais, fórmulas e outras ideias que buscam a cisão temporal com os demais pensamentos. Na tentativa, é claro, de defesa contra a pulsão de se relacionar com o outro. Isolamento é complicado, né? Tem a negação, que é a defesa que se baseia em negar a dor ou outras sensações de desprazer. É considerado um dos mecanismos de defesa menos eficazes. Podemos citar o exemplo como o comportamento das crianças em mentir, negando sempre aquela negação, negando as ações que realizaram e que ganhariam castigo, que remeteriam elas a um momento aí, né, de correção, de corretivo, de castigo mesmo. Tem ainda a projeção, que resumidamente nós podemos dizer que é o deslocamento de um impulso interno para o exterior, ou o indivíduo para o outro. Olha aí, os conteúdos projetados são sempre desconhecidos da pessoa que projeta, justamente porque eles tiveram de ser expulsos para evitar o desprazer, né? Desprazer de tomar contato com esses conteúdos. Um exemplo, vamos lá. Exemplo, uma mulher que se sente atraída por outra mulher, mas projeta esse sentimento no marido, gerando desconfiança de que será traída, ou seja, de que a atração é sentida pelo marido. Além desse, outros exemplos de projeção podem estar na causa de preconceitos e ainda de violência. E, não menos importante, mas encaminhando para o final aqui, tem a regressão. A regressão é um processo de retorno a uma fase anterior do desenvolvimento, onde as satisfações elas eram elas eram imediatas, ou o desprazer era menor. Um exemplo é o comportamento de crianças que, na dificuldade em seus relacionamentos,
com outras crianças, elas retornam, por exemplo, à fase oral e reformulam, né? Ou elas retornam ao uso de chupetas, ou ainda comem excessivamente, né? Então é muito da fase aí também que elas estão vivendo, da idade das pessoas, ok? Esse então é um compiladinho aqui, é apenas algumas informações sobre os mecanismos de defesa e como é que eles funcionam. A gente resolveu trazer esse material resumido para criar o que? Justamente a curiosidade. Primeiro trazendo informação, criar a curiosidade e, claro, que você possa buscar mais informações. E mesmo assim, que se você tiver dúvida aqui também, a gente pode conversar um pouquinho mais nos comentários ali sobre mecanismos de defesa. Como eu falei no início, resolvemos trazer para o o mundo do trabalho isso aqui, né? Que a gente vê muito disso também, dos mecanismos, como está, é do indivíduo, e o indivíduo está em todas as áreas da sociedade, não é diferente no mundo do trabalho, ok? E eu espero aí que vocês tenham gostado desse material, desse conteúdo, espero que tenha sido importante, que tenha trazido a informação e também um pouco de curiosidade, e aguçou a curiosidade, a gente vai atrás do conhecimento. Quando nós vamos atrás do conhecimento, a gente ganha muito, a gente cresce sempre um pouco mais. Isso aqui também é um dos pilares, é um das intenções aqui do Pensando, ok? Gostou do vídeo? Coloca nos comentários, pinta o dedão ali do joinha, compartilha nas suas redes sociais. Eu sei que ele ficou longo, mas o material ele exige, né, um pouco mais de tempo, apesar de ele ser curto, e nós resumirmos, ele exige um pouco mais de tempo aqui para esse vídeo do Pensando, tá bom? Compartilha nas redes sociais, deixa o joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, né? Vai ser interessante, vai ser bom, vai ser muito bacana para nós aqui. Nós ficamos felizes, ajuda no crescimento do Pensando, tá bom? Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!